Hoje a gente vai conversar sobre uma das passagens mais famosas do Evangelho, o milagre da multiplicação dos pães. Mas olha, isso aqui não é só uma história sobre um feito incrível, é muito mais. É uma verdadeira catequese, um tesouro cheio de sinais que nos falam sobre a providência de Deus, sobre a Eucaristia e sobre qual é o verdadeiro reino de Cristo. Então vamos mergulhar de cabeça nesses significados. Essa frase, dita por Jesus em outro momento, já coloca o nosso tema central na mesa. O milagre dos pães, no fundo, não fala só da fome do estômago. Ele aponta para uma fome muito mais profunda que todos nós temos e para um alimento muito mais substancial, a palavra e a presença de Deus em nossas vidas. Bom, e para a gente entender a profundidade desse milagre, a gente precisa prestar muita atenção em cada detalhe do cenário. No Evangelho de São João, nada, absolutamente nada está ali por acaso. Cada pequena informação é como uma chave que abre uma porta para um significado muito maior. E logo de cara, o evangelista nos dá a primeira grande chave. O milagre acontece perto da Páscoa. Por que isso é importante? Porque a Páscoa era a festa que celebrava a libertação do Egito e o maná, aquele pão que caiu do céu para alimentar o povo no deserto. Ao situar o milagre nesse contexto, João já está nos preparando para uma nova libertação e para um novo alimento, um que é definitivo. Agora, tenta imaginar a cena. Uma multidão gigantesca, faminta, seguindo Jesus. Eles não estavam ali à toa. Eles iam atrás dele porque viam os sinais que ele fazia, as curas, os milagres. Essa gente toda estava buscando alguma coisa, uma esperança, um alívio para a sua necessidade. E o tamanho do desafio era simplesmente absurdo. Eram cerca de 5.000 homens. E atenção, o texto diz homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, podia ter ali 10, 15 mil pessoas. Alimentar toda essa gente parecia, do ponto de vista humano, uma tarefa impossível. E é aqui que o Evangelho nos mostra um paralelo poderosíssimo. Jesus não age apenas como um profeta qualquer. Ele se posiciona como um novo Moisés, a figura que veio para levar a antiga aliança a um nível completamente novo, a sua plenitude. Olha só essa imagem. Assim como Moisés subiu ao Monte Sinai para receber e entregar a lei de Deus, Jesus sobe a um monte. O gesto é o mesmo, a autoridade é a mesma. Ele se senta para ensinar, agindo como um novo legislador, o novo guia do povo de Deus, que não vai entregar tábuas de pedra, mas o pão da vida. A comparação deixa tudo muito claro, né? O maná que Moisés deu no deserto era um alimento que estragava, era passageiro. O pão que Jesus oferece é o pão da vida eterna. A libertação do Egito foi um evento histórico importantíssimo, mas era uma prévia da salvação definitiva do mundo, que Cristo veio trazer para todos nós. Agora, a história muda um pouco o foco e se volta para os discípulos. E aqui a gente vê um contraste fascinante. O choque entre a nossa lógica humana, que é sempre limitada, e o poder de Deus, que é infinito, que é pura abundância. Jesus, então, se vira para Filipe e lança essa pergunta. Mas o próprio Evangelho nos conta um segredo. Era um teste. Jesus já sabia perfeitamente o que ia fazer. Ele só queria que ficasse clara a perspectiva dos discípulos, o jeito puramente humano de olhar para um problema gigantesco. E a resposta do Filipe é exatamente o que a gente esperaria. Ele faz as contas, calcula e chega à única conclusão possível para a lógica humana: não dá. Nem com muito dinheiro seria possível, a conta simplesmente não fecha. Diante da imensidão da necessidade, a nossa capacidade de resolver falha. É aí que André aparece com a solução. Um menino que tinha 5 pães de cevada, que era o pão mais barato, o pão dos pobres, e 2 peixinhos. E a pergunta de André resume tudo. Mas o que é isso para tanta gente? E aqui, gente, está o ponto crucial. Deus não nos pede aquilo que a gente não tem. Ele pede para a gente entregar com confiança o pouco que a gente tem. Santo Agostinho resumiu isso de um jeito genial. Ele diz que Deus nos testa, não para ele descobrir algo, porque ele já sabe de tudo. Ele nos testa para que nós possamos enxergar a nossa própria pobreza. É quando a gente reconhece a nossa fraqueza e diz: eu não consigo sozinho, que a graça de Deus tem espaço para operar milagres. E agora, a gente chega no coração simbólico do milagre. Prestem muita atenção nos gestos e nas palavras de Jesus, porque nada aqui é por acaso. Eles são gestos profundamente litúrgicos, que apontam diretamente para o sacramento que ele mesmo ia instituir na última ceia. A sequência de ações é um roteiro perfeito. Primeiro, Jesus tomou os pães.
Depois, deu graças, e a palavra original em grego aqui é eucaristessas, de onde vem a palavra eucaristia. E por fim, distribuiu. Essa é exatamente a fórmula que a gente ouve na missa, a fórmula da última ceia. Esse milagre é uma grande catequese preparando os corações para o maior de todos os dons, o seu próprio corpo e sangue. E qual foi o resultado? Não foi um lanchinho para enganar a fome. O texto faz questão de dizer que todos comeram e ficaram saciados, satisfeitos, plenos. Isso revela a superabundância do dom de Deus. Onde a nossa lógica só via falta e impossibilidade, a graça divina gerou uma fartura que satisfez todo mundo por completo. E mesmo depois de todo mundo estar satisfeito, ainda sobrou muita coisa. E Jesus dá uma ordem importante: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E eles encheram 12 cestos. Esse número 12 não é coincidência. Na Bíblia, 12 é o número da plenitude. Ele lembra as 12 tribos de Israel, o povo da antiga aliança. E, ao mesmo tempo, já aponta para os 12 apóstolos, que são os pilares da igreja. A mensagem é dupla. A graça de Deus é inesgotável, mas, ao mesmo tempo, nenhum dom de Deus deve ser desperdiçado. Bom, milagre feito, todo mundo alimentado. E qual foi a reação da multidão? A reação deles revela um profundo mal-entendido sobre quem Jesus realmente era e qual a natureza do seu reino. É claro que eles reconhecem o poder de Jesus. Eles dizem, este é o profeta. Mas imediatamente eles tentam fazer dele um rei. Mas um rei segundo as expectativas deles, um rei terreno. Eles viram o milagre, mas não entenderam o sinal por trás do milagre. Esse é o grande conflito. O povo queria um messias político, um rei que resolvesse os problemas materiais, que garantisse o pão de cada dia e os libertasse de Roma. Mas o reino de Cristo não é deste mundo. O pão que ele oferece é espiritual e o trono que ele escolhe não é um palácio, mas a cruz. E a resposta de Jesus a essa tentativa de coroá-lo? Ele foge. Ele se retira de novo, sozinho, para o monte. Ele recusa essa realeza mundana. Porque ele não veio para ser um rei que resolve problemas imediatos, mas para oferecer a salvação eterna e a conversão do coração. Então, no fim das contas, qual é a lição central de tudo isso? Este milagre é um chamado poderoso para que a gente busque o alimento que realmente importa, o pão que não acaba, o pão que permanece para a vida eterna. E aqui fica a reflexão para nós. Essa história nos desafia a não buscar Jesus só por interesses imediatos, por favores temporais. Ela nos convida a reconhecer a nossa própria pobreza, os nossos 5 pães e 2 peixes, e a entregar essa nossa pequenez nas mãos de Deus, confiando que o poder dele transforma o nosso pouco em abundância de graça. A pergunta que fica no ar para cada um de nós é essa: o que a gente está disposto a oferecer?